Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma resenha Mastermind de Hipnose. Antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre o nosso projeto. Nosso projeto visa exatamente a democracia de conhecimento entre estudantes e professores de hipnose de diversos níveis de conhecimento. Quero agradecer também a agência Vaca Voa de Santa Catarina, que patrocina o nosso projeto, com criação de artes para redes sociais e também está produzindo nosso logotipo. Daqui a alguns dias vocês terão surpresas. A Vaca Voa também pode te ajudar gerenciando suas redes sociais e diversos outros tipos de serviços de marketing. Caso queira saber mais informações, você pode procurar o Andrei no nosso grupo do Telegram ou no www.vacavoa.com.br. Hoje o convidado é o João Cláudio. Ele irá falar um pouco sobre ansiedade e desânimo. O João Cláudio já participou em outra oportunidade aqui na nossa resenha. Eu vou abrir daqui a pouco o microfone para ele poder se apresentar e falar um pouco sobre o tema. Logo após isso, vai começar a nossa rodada de perguntas com nossos gestores, tanto a Gisele Raposo como o Thiago Raposo. Nós vamos contar também com a ajuda do Nadson, com as perguntas que vocês quiserem colocar no nosso chat. É com você, João. Boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu gostei muito desse modelo de roda de perguntas. Tive aqui a última vez. Já faz um mês, mais ou menos, que eu tive aqui? Mais ou menos, um pouco mais, né? Vocês são um grupo muito acolhedor, me deixaram bastante à vontade. E foi bem interessante, porque esse diálogo favorece bastante o crescimento mútuo, né? Estudar sozinho é uma coisa, agora estudar em grupos, e mesmo que eu esteja aqui para trazer um conhecimento para vocês, trazer esse conhecimento para vocês me ajuda a aprofundar ainda mais esse conhecimento, a ter insights, ajudar meus clientes da melhor forma possível, ajudar as pessoas ao meu redor, né? O terapeuta, ele não é só terapeuta quando está atendendo um cliente ali por videoconferência, presencialmente. Quem tem essa vocação, eu vou usar essa vocação, esse termo vocação com muito cuidado, para que alguém que esteja escutando não diga, opa, eu não tenho a vocação. Existe aquela tendência, né? Aquela vontade de você ajudar o outro por meio da terapia, mas também existe parte de você estudar, de você treinar, de você ter experiência, de você se juntar com grupos como esse, que fortalecem ali o seu vínculo com os estudos. Perfeito, João. Vamos abrir, então, a nossa mesa de perguntas com a Gisele Raposo. Fique à vontade, Gisele. Boa noite. Boa noite para quem está aqui com a gente na live. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo o podcast ou assistindo no nosso YouTube essa nossa live gravada. João, já vou começar aqui. Nosso tema, ansiedade e desânimo. Bateu desânimo, tô meio tristinho, meio jururu, tô meio assim, cabisbaixo. E aí, tô com ansiedade? Já é diagnosticado. Tô com ansiedade também? Não necessariamente. A ansiedade e desânimo são coisas diferentes. E elas podem ter razões positivas ou propósitos diferentes, né? Assim como a tristeza. Por exemplo, a tristeza geralmente é uma dor emocional que está conectada com a perda de algo. Não necessariamente alguém, mas algo. Um relacionamento, uma oportunidade, uma coisa simples, mas que gerou perda para você. Já o desânimo, muitas vezes ele está relacionado com você estar fazendo algo que não tem a ver com você. Que você está fazendo aquilo ali, você está num local, por exemplo, em que as pessoas estão conectadas com valores diferentes dos seus, um assunto que você não gosta, vem o desânimo, bate o desânimo. É uma forma do seu cérebro dizer, poxa, sai daqui, vai, tá dando não, é chato aqui, vai embora. Então o desânimo ele pode surgir nesse contexto, né? Você está afastado, você está em uma situação que é cansativa para você. Pode ser um relacionamento, pode ser um emprego, é algo que está te fazendo mal. Inclusive, esses dias, eu escutei um professor de psicologia que eu admiro muito falar o seguinte, às vezes, autossabotagem é autossalvamento. Você está em uma situação que as pessoas dizem que você está se autossabotando, emprego, que não está dando certo, que você não está conseguindo fluir naquilo,
Por um lado, você pode dizer autossabotagem, mas até onde essa autossabotagem, ela não está tentando fazer você se conectar com algo que é importante para você, que não está naquele emprego, que não está naquele relacionamento, né? Até onde essa autossabotagem, ela não está querendo que você simplesmente pare, analise a situação e veja essa questão de outra forma. Se reinvente de alguma maneira, reinvente o seu relacionamento, o seu trabalho, alguma coisa do tipo. O desânimo ele também pode aparecer após crises de ansiedade, né, que vem como um cansaço, de você estar tão ansioso que você fica desanimado, que você fica apático. A partir daí pode surgir um transtorno que a gente conhece como depressão, né, que é quando esse desânimo ele chega ao limite. Quando a tristeza ela chega ao limite, ela se transforma em apatia, que é essa desconexão total com o todo. Eu vejo assim, que algumas pessoas se conectam mais, ou pelo menos conectam mais o desânimo à depressão do que o desânimo à ansiedade. Uhum. Faz sentido isso? Faz sentido, porque geralmente a ansiedade ela é algo que te acelera. A gente tem a ideia de que o desânimo é uma coisa que diminui o teu ritmo. Só que a ansiedade em excesso, ela também te desanima, porque você está tão agitado que você cansa. É a mesma coisa, imagina, que você está num torneio de arco e flecha e você está tão ansioso que a tua mão treme, né? Você quer muito acertar, você se preparou para aquilo, mas você começou a tremer. E você atira a primeira flecha e erra, a segunda flecha e erra, a terceira flecha e erra. Daqui a pouco você desiste, você desanima, você perde o ânimo, você perde a vontade de participar daquela competição porque você está com medo. O mesmo pode acontecer em uma pessoa que estava muito ansiosa para passar no teste de motorista, por exemplo. No primeiro momento ela está ansiosa, ela não consegue passar, ela comete erros, e então depois que ela passa por aquele constrangimento, que para ela é um constrangimento, ela perde o ânimo de voltar a tentar, então ela acaba desanimando. Aí, como eu falei no início, né, você pode usar esse desânimo, você pode interpretar a razão positiva desse desânimo como uma forma de te ajudar a buscar outras formas de fazer aquilo, ou você pode permitir que aquilo se transforme em algo pior. Aí vem ansiedade, desânimo, ansiedade, desânimo. Primeiro você fica muito ansioso porque você quer fazer aquilo, ou porque você quer evitar algo. Aí depois que você não consegue, que você se sente frustrado, aí vem o desânimo, você vai e de repente não consegue sair da cama. O ansioso, ele é interessante nesse sentido, a ansiedade, né, que todos nós passamos por esses momentos, que você quer fazer tudo e ao mesmo tempo você não consegue fazer nada. Perfeito, perfeito. Vai completar alguma coisa, Gisele? Senão eu passo para o Thiago. Thiago, você tem alguma pergunta agora? Tenho sim. Boa noite a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para os que vão assistir depois. João, uma dúvida que eu tenho, assim, que eu ouço muito, né? Quando é ansiedade, quando é depressão, como que difere essas duas coisas que o pessoal às vezes está com uma e acha que é o outro, usa muita nominalização sem saber muito bem o que está sentindo. Como é que você recebe um cliente e você sabe saber se ele está com depressão, se ele está com ansiedade, por exemplo? Eu não penso muito se o cliente está com depressão ou com ansiedade. Eu trato o sentimento dele. A ansiedade e a depressão, elas são dois transtornos, são primos, né? Geralmente, para a pessoa ficar deprimida, ela começou com ansiedade, ela começou com aqueles sintomas típicos, né, de reação de luta ou fuga. Então a pessoa fica nervosa, ela treme, as mãos soam, frio na barriga, ela pressente o perigo, ela se sente ameaçada, ela se sente insegura. Enfim, a ansiedade é aquela preparação para lutar, fugir ou congelar diante de uma situação perigosa. Já a depressão, ela envolve ansiedade, ela envolve tristeza, ela envolve apatia, ela envolve muitas vezes uma ideação suicida, ela envolve muitas características, muitos sintomas, né? É um negócio bem complexo. Agora, quando o meu cliente vem, se ele não disser, João, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu não vou dizer para ele isso.
porque quem dá diagnóstico é o psicólogo, não sou eu, e a nominalização, ela pode tanto ajudar quanto atrapalhar. Ela ajuda porque ela dá um rótulo, e é isso que eu estou sentindo, é ansiedade. Isso que eu estou sentindo esse conjunto de sintomas é diagnosticado como depressão. É até aliviante se você tiver uma crise de ansiedade, você vai no médico e o médico te fala que é só ansiedade. Naquele primeiro momento é aliviante, né? Porque você não está tendo um ataque cardíaco. Então a nominalização nesse sentido é importante. Mas no processo de terapia, isso não é tão importante. Porque o ansioso, ele não vai vir no meu consultório online, né? Aqui no Zoom, ou em outro aplicativo de videoconferência, ele não vai vir para me dizer, olha, hoje eu estou ansioso, na próxima sessão, hoje eu estou ansioso. Não, hoje eu estou triste, hoje eu estou desanimado, hoje eu estou sem vontade de fazer nada. E cada coisa que ele me disser, cada sentimento que ele externar para mim, eu vou utilizar um caminho diferente para ajudar ele nessa questão. João, justamente nesse sentido, todo desânimo precisa necessariamente ser acolhido numa terapia? Todo desânimo, estou generalizando aqui. Ou existe aquele desânimo que a pessoa não precisa passar por sessão de hipnose, não precisa buscar uma causa mais profunda? Sim, exatamente. Nem todo desânimo precisa passar por terapia, assim como nem todo processo de luto, assim como nem todo processo de tristeza, ou de sentimento de abandono, ou de insegurança, ou de baixa autoestima. Se ficou disfuncional para você, não está conseguindo viver o seu dia a dia com esse negócio, não está conseguindo lidar, então você vai procurar um profissional para te ajudar nesse sentido. Agora, são coisas, às vezes, tão sutis, Gisele, que eu tive uma experiência recente, eu vou contar isso, eu tive uma experiência comigo mesmo. Eu comecei há umas 4 semanas atrás a atender um cliente a queixa dele era hipocondria mais ansiedade, né? Geralmente o hipocondríaco ele tem essa pegada ansiosa. E ele relatou o problema dele e tal. Eu sinto meu coração bater, eu penso que eu estou tendo um ataque cardíaco, eu sinto alguma mudança no meu corpo e eu penso que é algo mais grave e tal. Eu acolhi, eu fui fazendo o processo de terapia com ele. Uns dias depois, eu tive um problema de um desconforto no peito, certo? Do lado direito. Né? Se fosse do lado esquerdo, eu pensaria ali, estou tendo ali um início de um infarto, porque é importante a gente estar atento, né? Mesmo sendo mais jovem, hoje em dia não tem muita diferença. Aí foi um desconforto que durou uns 2 dias, que no segundo dia eu quase não consegui dormir. E eu percebi no processo de sentir esse desconforto que quanto mais eu alimentava aquele processo com pensamentos de será que está acontecendo que alguma doença, alguma coisa do tipo, quanto mais eu alimentava esse processo, maior ficava o desconforto, mais ansioso eu ficava, mesmo que no princípio não tivesse ansiedade envolvida, e mais difícil era respirar. Porque a ansiedade ela faz isso com você, né? Ela altera a sua respiração, aí fica complicado. Beleza, consegui dormir, fiz auto-hipnose, fiz uns processos de meditação, consegui dormir. No outro dia eu fui ao médico para fazer uma consulta, né, e contar o que eu estava sentindo, saber mais ou menos o que teria sido aquilo. E ele falou para mim, você teve um episódio de estresse e refluxo. Por muito pouco eu não levanto meu dedinho para dizer, como assim estresse? Eu não estou estressado. Mas eu fiz uma retrospectiva de dias, semanas e alguns meses e percebi que eu estava permitindo que certos estímulos estressores me afetassem de alguma maneira. Sempre vinha, né, e eu mudava a atenção e vinha de novo, mudava a atenção e aquilo ali foi se acumulando, criou um tipo de couraça, né, que foi exatamente o sentimento que eu tive. E eu aceitei ali o diagnóstico do médico e comecei a trabalhar nesses sintomas. Ele me receitou ali um relaxante muscular e nos primeiros dias, no primeiro dia eu tomei, né, eu nem tomei
todos não, porque imediatamente eu percebi a origem e fui trabalhando nesses gatilhos, trabalhando nesses estímulos para ir dessensibilizando. Então, às vezes, essa coisa de desânimo, ansiedade, você não percebe o quanto está afetando sua vida. Você sente uma dor de cabeça, de repente você, sei lá, sente uma desmotivação de ir para o trabalho, você não sabe de onde vem, mas começou em algum lugar, tem um gatilho, tem alguma coisa incomodando você a um nível inconsciente, você não está conseguindo trazer para a consciência. Aquilo vai se manifestar por meio de uma somatização, entre outras coisas. Então, quando você percebe que há um problema emocional, que está causando essa disfuncionalidade, e você não está conseguindo encontrar o fio para você puxar e poder desenrolar aquilo ali, aí talvez seja a hora de você procurar um profissional, de ter um olhar de fora para te ajudar nesse sentido. Perfeito, João. Vou abrir um pouquinho aqui para o Nagson. Nagson, boa noite. Tem alguma pergunta no chat ou alguma pergunta no banco de perguntas? Boa noite. Já tem uma pergunta no chat aqui. Não ter iniciativa é um sintoma de desânimo? Talvez seja uma aprendizagem. A pessoa desanima porque não tem iniciativa. Geralmente é aprendizagem, mas que tipo de não ter iniciativa é esse não ter iniciativa? Aí a pessoa não colocou aqui. Ela pode acrescentar. Mas digamos, que tipo de iniciativa? Porque tem pessoas que têm essa iniciativa no trabalho. Agora, na família, ela não tem. Entende? Às vezes ela é cheia de iniciativa num grupo de amigos, mas já não tem iniciativa no trabalho, né? Tem ali uma aprendizagem envolvida, talvez ela acredite que não tem capacidade, ou, enfim, pode estar vinculada à autoestima, à autoconfiança. Agora, esse processo de não conseguir ter iniciativa gera um conflito de partes, porque uma parte dela quer falar, quer tomar a iniciativa, seja essa qual for. Agora, a outra parte, pelo medo, pela insegurança, faz com que ela permaneça ali na dela. Isso gera um conflito que vai gerar ansiedade, que vai gerar desânimo. E, João, justamente o contrário. O excesso de iniciativa. Aquela pessoa que ela tem muitas iniciativas, não tem muitas continuativas, tampouco acabativas. Então, o excesso de iniciativas pode gerar ansiedade e o desânimo, porque inicia e não termina. E aí chega uma hora que bate o desânimo. Chega uma hora que bate o desânimo, porque geralmente essa pessoa é ansiosa, e por isso ela é impulsiva. Ou ela ainda não se decidiu sobre o que quer, ela não criou um foco específico, né? Muitas vezes, vou falar da minha experiência de terapia. Geralmente a pessoa começa e não termina as coisas porque ela não parou para analisar de alguma forma aquela coisa para ela poder iniciar. Eu fiquei procurando você, Gisele, agora. Você mudou de um lado para outro. Eu fiquei, cadê a Gisele? Então ela é ansiosa, então ela é impulsiva. A impulsividade faz ela se arrepender com frequência. Então ela inicia e não consegue terminar as coisas. E claro que isso vai causar um desânimo nela com o tempo, né? Porque ela vai se frustrar mais vezes. É aquela pessoa que mal começa a conhecer alguém, já chama de meu amor. Já quer ter um relacionamento mais estreito do que aquele momento do relacionamento permite, né? E às vezes essa pessoa ela tem um problema com recuar, né? Ela sempre quer ir para frente, mas a vida não é feita só de ir para frente. Às vezes você precisa recuar, às vezes você precisa dar alguns passos atrás, a pessoa não consegue. Enfim, é uma bagunça. Isso causa mais ansiedade e mais desânimo, né? Fica aquele círculo vicioso. João, eu tenho uma questão também para te perguntar, né? Não é uma questão, mas para um relato. Eu vivi sempre na minha vida uma dificuldade. Quando eu ia fazer uma prova,
eu sempre estudava, eu sempre fui estudioso, quando eu fui na faculdade principalmente. Quando eu ia fazer uma prova, eu passava até mal. Era calafrio, suava, mão tremia. Sempre cada vez que chegava mais próximo da prova, mais nervoso eu ficava. Só que eu não sabia que isso era um tipo de ansiedade. Para mim era algo que eu vivia com aquilo e que era da vida, eu tinha que conviver com aquilo. Muitas pessoas também passam por isso, têm algum sintoma e vivem com aquilo como se fosse algo normal, como se não pudesse tirar. O que você fala para essas pessoas? Como ela procurar? Ó, se você tiver determinado sensação, procure um especialista, que isso pode ser ansiedade. Porque muitas pessoas estão vivendo com ansiedade hoje em dia e nem sabem que tem, por alguma forma de falta de conhecimento. Certo, levando em consideração o teu caso, uma ansiedade pré-prova, né? Uma ansiedade pré-avaliação. Era apenas em situações de prova escrita ou quando você fosse passar por uma entrevista, você tinha o mesmo sentimento? Mesmo sentimento. Só Situações de pensar em fazer a prova, desandava, esquecia. Pronto. Foi 6 anos da faculdade totalmente assim. Deve ter sido anos bem sofridos, hein? É um período bem complicado. Agora, vem novamente a questão da disfuncionalidade. Existem pessoas que elas são inseguras e mesmo assim elas conseguem fazer as coisas, certo? Elas conseguem fazer as coisas. Não há disfuncionalidade, elas conseguem funcionar. O objetivo da terapia não é transformar você em um super-herói que não tem medo de nada. Se você quer fazer terapia e acha que depois do processo da hipnoterapia você vai se tornar uma pessoa que não tem medo de nada, e dificilmente isso vai acontecer. E eu até tenho um pé atrás com pessoas que dizem que não tem medo de nada. Então o medo é justo, você está diante de uma situação que você pode ser aprovado, que você pode ser reprovado, que pode representar um constrangimento para você, que pode representar uma exposição para você, e entra a questão de disfuncionalidade. Se você consegue fazer mesmo, apesar de, então você não precisa procurar um especialista. Agora, se isso está sabotando a tua vida, você deixa de aproveitar oportunidades na sua vida. E por causa desse problema, então é importante procurar um hipnoterapeuta, um terapeuta que vai te ajudar, certo? Perfeito. Então, até mesmo o contrário disso pode causar problemas, né? Porque ao mesmo tempo que tem pessoas que elas detestam passar por avaliação, elas detestam fazer prova, esse tipo de coisa, tem pessoas que elas se colocam, elas querem sempre ser as melhores. E eu fiz um atendimento com uma pessoa na semana passada e ela falou, olha, no meu tempo de faculdade, de escola, eu sempre queria ser melhor, não queria ser aluno nota 7, nota 8. É justo isso, é óbvio, é bom você querer se destacar, você querer melhorar, né? Só que ela tinha uma necessidade de aprovação tão grande que ela sempre estava tentando segurar esse status, né? Esse amor das pessoas, porque se ela mesmo ela sendo muito inteligente, se ela tivesse um resultado ruim, uma nota baixa, ela sentia que não teria o amor das pessoas, perderia o amor das pessoas. Isso levou ela a um extremo de entrar em um trabalho super estressante, se tornar gerente dentro desse trabalho, né? Se tornar gerente desse trabalho e de repente ela se perceber que nada daquilo valia a pena, porque ela abriu mão de família pelo trabalho, ela abriu mão dos relacionamentos pelo trabalho, ela se tornou uma pessoa importante ali, mas ficou disfuncional, ela entrou num processo de depressão e largou o trabalho porque, enfim, ela começou a passar por processos dificílimos no trabalho, complicadíssimos, e aquilo acabou com a autoestima e a autoconfiança dela, né? E conversando com ela, eu faço o meu processo para ajudar a pessoa a encontrar as próprias soluções, né? E ela falou, hoje o que eu preciso é aceitar os meus sentimentos, eu não aceito ser fraca, eu nunca aceitei ser fraca, eu nunca aceitei essa vulnerabilidade minha. Aí agora ela tem que aceitar, que bateu na porta a crise de ansiedade, bateu na porta a depressão, e agora ela precisou se render. Porque enquanto ela não aceitava a vulnerabilidade dela, a vulnerabilidade foi lá e atravessou ela, né, daquela forma. Então, os dois lados são disfuncionais. A pessoa que tem medo de tudo e por isso ela não se expõe, e a pessoa que não tem medo, entre aspas, não tem medo de nada, né, ou ela quer ser a melhor, e ela acaba
ultrapassando os próprios limites em nome daquilo. Então, repetindo, se você não está conseguindo fazer a coisa por causa dessa questão, então procura um profissional. Se você está conseguindo, estou conseguindo, mas ainda é muito difícil para mim. Se você achar por bem, procura também um terapeuta. Perfeito. Uma pena que eu não descobri a hipnoterapia alguns anos atrás. Teria me ajudado e muito na minha faculdade de engenharia. Meu Deus, passei um sufoco. Engenharia, rapaz, deve ter passado muito mesmo. Foi um sufoco, foi um sufoco. Eu vou passar agora para o Thiago, ele tem uma pergunta. Fica à vontade, Thiago. Eu também sou da engenharia, eu sei o sufoco que você passou. Ô, João, tem que falar para você antes de fazer a pergunta que você está ancorando a palavra partes no Heberto em mim, porque foi só ele entrar que você falou sobre partes, então você está ancorando isso. Eu acho que eu ancorei, eu olhei para o Heberto Partes. Exatamente. Mas enfim, ô, João, o cliente chega com essa questão da ansiedade, desse desânimo, e você sabe que ele é diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muda alguma coisa no cenário? Eu nunca atendi um cliente com diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. Mas muda um pouco, sim. Porque eu vou precisar utilizar estratégias diferentes com essa pessoa e vai depender muito da demanda dela. Acho que num primeiro momento ela precisa aceitar esse déficit de atenção dela e começar a assumir estratégias. Eu tenho déficit de atenção. Então eu tenho uma vida um pouco mais adaptada. Se eu não anotar, eu vou esquecer. Enquanto eu estou aqui conversando com você, eu tenho que fazer coisas para que eu continue atento àquilo que você está falando. Enquanto eu estou falando, eu tenho que tomar certos cuidados de continuar focado naquilo que eu estou falando, porque se passa qualquer pensamento, um estímulo qualquer, tipo a luz da Gisele acendendo e apagando, já é suficiente para eu me perder por causa disso. E na minha vida, o Nadson também, na minha vida eu uso estratégia de gamificação, eu uso bloqueador de celular, muitas vezes o déficit de atenção ele acaba causando um pouco a ansiedade, né? Porque você tentar focar por muito tempo, você acaba não conseguindo mais focar. Então você precisa fazer um exercício de meditação, de respiração, enfim, usar estratégias diferentes. Mas dá para trabalhar assim com hipnose, com auto-hipnose, com terapia, sempre levando em consideração exercícios para interromper pensamentos intrusivos, estratégias, aceitação e coisas que vão trazer mais o lúdico, né, para a vida dessa pessoa. Maravilha. Perfeito. Vou voltar agora para o Nagson. Nagson, chat bombando, né, amigo? Fica à vontade. Vê se alguém fez alguma pergunta, por favor. Fizeram aqui mais umas 2 perguntas. Como ajudar uma pessoa que não consegue identificar o que desencadeou a série de desconfortos a encontrar essas origens? Desculpa, como ajudar essa pessoa que ela não sabe de onde vem, como começou? Uhum. Vai depender muito desse tipo de desconforto. Muitas vezes a pessoa sozinha, ela não consegue chegar a lugar nenhum. Ela não consegue chegar numa conclusão. Mas quando ela começa a conversar com o terapeuta, ela começa a ter insights. Eu atendi uma pessoa algumas semanas atrás e ela, queixa dela, ansiedade social. O objetivo dela, um dos objetivos primários, eu gostaria de um dia ir comprar pão sem medo. Ir na padaria para comprar pão e não ter medo, porque havia uma insegurança muito grande. E, assim, olhando em primeiro momento, né, basta levar ela para o objetivo dela, estado atual, estado desejado. Só que entre o estado atual e o estado desejado existem diversas etapas. Talvez existam outros estados desejados inconscientemente. E no caso dela, o primeiro estado desejado que estava inconsciente era compreender e aceitar os seus sentimentos. Então, nos primeiros minutos de conversa, ela começou a chorar. E ela começou a dizer, desculpa,
eu não queria estar chorando, eu não queria estar sentindo isso. E eu comecei a falar para ela, tá tudo bem, pode chorar, deixa fluir a emoção. E ela continuou pedindo desculpas. Então eu olhei para ela pela câmera, né, terapia por videoconferência, e eu perguntei para ela, você se sente culpada por estar chorando? E ela falou, sim, eu me sinto culpada por estar chorando. E a gente foi fazendo o processo com ela. Eu trouxe a tristeza como uma terapia de partes ali, viu, Roberto? Eu trouxe a tristeza para conversar com ela. Inclusive, foi bem interessante, porque eu trouxe primeiro o eu ideal dela. E o eu ideal é uma pessoa espontânea, uma pessoa que tem uma atitude mais confiante, de acordo com como ela imaginava. E perguntamos para o eu ideal, você pode me ajudar? O eu ideal falou, não. E ela começou a desesperar, ela disse, eu não tenho jeito. E contando depois é engraçado, né? Mas geralmente aquela técnica que sempre funciona e a pessoa de repente naquele dia não funciona, você fica, ué, como assim? Você não leu os mesmos livros que eu li? Está errado isso aí. E eu, beleza, tudo bem. E já tinha sacado intuitivamente que o negócio era com a tristeza. Então vamos trazer a representação da tristeza, que veio como uma névoa escura. Perguntamos a razão positiva da tristeza e a tristeza falou, quero te ajudar a consertar algo que está errado. Que tipo de algo é esse algo? Eu perguntei utilizando aquela pergunta, né, da Clean Language. Ela não soube o que dizer. E eu falei, tudo bem. Às vezes a gente precisa melhorar, mas é normal não saber o que exatamente quer melhorar. Tá tudo bem. E eu fiz mais um processo junto à tristeza de que eu insisti um pouco mais. Deixa eu tentar me lembrar de como foi. Pronto. Voltei a atenção para o eu ideal e pedi para ela perguntar diretamente: como você lida com a tristeza? O eu ideal. Aí o eu ideal falou: eu aceito a tristeza. A tristeza faz parte de mim. Tá tudo bem ficar triste para mim. Aí, a partir dali, a gente começou. Primeiro, ela não sabia de nada, e a gente foi fazendo no escuro mesmo. Porque ela começou a falar e ela traz simbolizar. Então, aí eu não sei o que eu estou sentindo. Se você começar a conversar com uma pessoa que entende, certo? Pode ser um atendimento CVV, Centro de Valorização da Vida, que está online 24 horas por dia atendendo pessoas. São profissionais, a maioria não psicólogos, mas eles são preparados para ajudar a pessoa a simbolizar aquilo que ela está sentindo e muitas vezes ela descobre as origens das necessidades dela. No caso da minha cliente, ela descobriu que era a partir desse entendimento dos sentimentos dela que ela ia numa longa jornada de subir degrau por degrau até se transformar no eu ideal. O desfecho dessa sessão foi um alívio muito grande para aquela pessoa, né? Por descobrir que antes de sair na rua, ela precisava primeiro aceitar aquela pessoa que ela via no espelho. Ela primeiro precisava parar de associar a tristeza com fragilidade. Não é porque eu estou chorando que eu sou fraca. Não é porque eu estou triste que eu preciso sentir vergonha de mim. Certo? Então, passando por esse entendimento inicial, as possibilidades elas vão se abrindo. João, quantos engole o choro agora se transforma nessa culpa por chorar em momento mais tarde, ou quantos homem não chora, são crenças enraigadas lá na infância, né, daquele ser humano que está ali, e que hoje não se permite uma função quase básica, né, externalizar um sentimento ou mesmo uma emoção através de um choro. E quanto isso pode gerar uma ansiedade na pessoa, porque ela fica sempre ali, engolindo o choro. Nunca mande uma criança calar o choro. Nunca mande uma criança engolir o choro. Porque isso pode resultar em diversas coisas. Até mesmo em gagueira, em insegurança, em ela olhar para os sentimentos dela, não ser capaz de expressar uma insatisfação dela. Em processos de ansiedade extremos. Já atendi pessoas que a ansiedade delas era devido a uma incongruência. O que é incongruência? É quando os seus sentimentos estão lá e você está aqui. Você ri quando você quer chorar. Você diz que está tudo bem quando você está com raiva, quando você gostaria de externar o quanto você está com raiva. Você sorri lá no seu ambiente de trabalho e você não consegue dizer o quanto você está insatisfeito com determinada coisa. A sua vida vai vivendo uma vida incongruente. É a vida que
um famoso filósofo contemporâneo, ele costuma chamar de vida merda, que é o professor Alberto que fala isso. O que é a vida merda? A vida incongruente. Você recebeu dos seus pais um eu, né? Que na psicologia humanista vai ser chamado de self, um eu, um autoconceito de si, que eu não choro, eu preciso ser forte, se eu chorar eu estou sendo fraco, eu estou envergonhando, eu não posso falar dos meus sentimentos. Geralmente os homens têm mais problemas com isso, porque mulheres elas não têm tanto essa cobrança tanto essa cobrança de não externar os sentimentos delas, né? Muitas vezes a mulher é cobrada no sentido de não assumir posicionamentos, de ficar em segundo plano, e às vezes pode minar a autoestima da mulher no sentido de ela não conseguir assumir a frente de algo, porque algo lá no passado ela aprendeu que não poderia ser essa protagonista. Porque o protagonista é o homem, o protagonista é o pai, o protagonista é a figura masculina. E que ela não pode demonstrar certos aspectos tidos como masculinos, né? Vão associar coragem, força com a atitude masculina e fragilidade, sentimentalismo, romantismo com a mulher. E vão associar com o homem força, coragem, isso é legal a princípio, mas e a fragilidade do homem? E o sentimento desse homem também? Então os dois lados, se ficam apegados nesse conceito que receberam do passado, acaba decorrendo em ansiedade, em desânimo, porque ela não consegue ser ela mesma, porque ela olha para aquilo que ela é, e ela fala, aquilo que eu sou, aquilo que eu vejo em mim, não é condizente com aquilo que a sociedade espera de mim. Então acontece que na psicanálise vai chamar de repressão e de os sintomas ali aparecendo. Perfeito. João, Tiago, justamente... Pode falar, Gisele, pode falar. Justamente nesse ponto, porque a gente estava falando aqui de crenças, tá? Tem uma pergunta aqui, ó. É possível ressignificar essas crenças de menos-valia, né? A pessoa achar que ela vale menos que a outra, porque ela é daquele jeito, né? E aqui quando a gente diz que ela a gente está falando em nível neurológico de identidade, né? Ela se aceita daquele jeito e ela se assume daquele jeito. Então é possível fazer um acompanhamento, um acolhimento para cuidar dessa pessoa, que ela tem essa crença de menos-valia, que ela vale menos que o outro. E isso pode gerar uma não aceitação, desânimo, procrastinação? Sim, pode. Ela se sabota no trabalho, né? Porque mesmo ela sendo muito competente, ela tem um autoconceito de si mesma, de que ela é incompetente. Então, todas as vezes que ela está próxima de receber uma promoção no trabalho, ou quando ela é elogiada, ela se auto-sabota. Aquela auto-sabotagem básica, né? De eu fazer um elogio para a Gisele, dizer, Gisele, como você é inteligente? E a Gisele olha para mim e fala, opa, não é para tanto, eu dei sorte. Tava fácil aquela prova, que tava num dia bom, né? Naquele momento a Gisele ela tem um autoconceito de si mesmo, de uma pessoa que não tem aquela inteligência, de que não se considera uma pessoa inteligente. Então vai acontecer esse processo de autossabotagem dentro dessa identidade, né, desse eu da pessoa. E como eu vou reverter isso num processo de terapia? Nos níveis neurológicos lá de Dildes, inclusive muito bem lembrado, você citando isso, você me ajudou demais na minha resposta. A gente tem outros níveis abaixo deles, né? Que são valores, acho que são valores que estão abaixo da identidade, né? Valores que são comportamentos, ambiente e tudo mais. Vamos analisar em que tipo de ambiente essa pessoa está frequentando, né? Que tipo de pessoas. Muitas vezes ela vai precisar mudar os relacionamentos dela, porque os relacionamentos dela, o nosso eu, a nossa identidade, ela não é algo fixo, ela não é algo permanente. Nosso autoconceito ele pode mudar, certo? A maneira que eu me via quando eu era uma criança é diferente da maneira que eu passei a me ver quando eu me tornei um adolescente e quando eu me tornei um adulto. E quando eu estava participava de determinado grupo religioso, eu me via de uma forma X. Depois que eu passei a não fazer parte deste grupo religioso, eu passei a me perceber outras possibilidades de ser eu,
certo? Então, essas mudanças de ambiente, essas mudanças de relacionamentos, esse autoexame, e a hipnoterapia possibilita esse autoexame. Ela possibilita esse downtime, de você olhar para dentro e você perceber atitudes mentais nocivas, as vozes da sua cabeça que muitas vezes não são suas vozes, né? São vozes dos seus pais, e você passa a identificar essas vozes, né? A perceber que não é sua, que aquilo não é seu. Tem até um texto, uma frase, né, lá, se você pegar no Google Imagens, vai aparecer as neuroses da sua família não são suas. Aí tem a figura de um desenho conectado por uma raiz com o pai, com a mãe, com várias outras pessoas. Corte as raízes, né? Se você não perceber que existem raízes, que existem esses vínculos tóxicos entre você e sua família, entre você e o seu ambiente de trabalho, talvez você nunca consiga mudar esse seu autoconceito. Então, na terapia, a gente vai trabalhar exatamente isso, para que ela tenha coragem de quebrar isso aí, né? Que muitas vezes a pessoa está tão ligada àquela identidade, está tão ligada, ela tem tanto medo de rejeição desse eu dela, de se tornar uma pessoa diferente, ela tem tanto medo de ser aplaudida, né? Muitas vezes, ela tem tanto medo de ser aprovada, de ser bem-sucedida, de alguma forma, que ela sempre vai estar se mantendo ali um passo atrás, até que ela percebe que ela consegue ter o controle desse perigo. Porque na vida a gente enfrenta situações perigosas, né? Então, quando você está num processo de mudança, você é como uma lagarta que entrou no casulo e você fica ali totalmente frágil. Ou como um inseto que está trocando ali de exoesqueleto. Naquele momento você fica frágil quando você está trocando esse eu. Mas é algo que vale a pena. Perfeito. Vou passar agora para o Thiago. Thiago, fique à vontade de fazer essa pergunta. João, sou seu cliente. Chego para você e falo assim, o seguinte... Tô tomando os ansiolíticos, não tô gostando mais disso, tô a fim de largar esses remédios de lado, então eu vim aqui pra gente tratar isso. Ou pior, né? Eu estava tomando, mas eu marquei a consulta, então eu já parei de tomar. Qual é a tua postura com esses clientes que estão nessa... Rapaz, é problema. Primeira coisa, você está fazendo um acompanhamento comigo, beleza. E o seu psiquiatra? Né? Alguém te receitou esses remédios. Então você vai lá, conversa com o teu psiquiatra. Ah, eu parei de ir nele, porque ele não estava resolvendo nada. Beleza. Eu posso sim fazer acompanhamento com você. Afinal, eu não vou deixar a pessoa de lado. Não é nem questão de perder o cliente, mas o quão atormentada essa pessoa tá a ponto de repente, ter uma ideação suicida e fazer um acompanhamento comigo talvez não seja tão eficiente quanto seria fazendo acompanhamento com medicamento. Mas talvez eu dê mais tempo para ela, dê sobrevida para ela. E nesse meio tempo, eu posso ajudá-la por meio de uma conexão genuína, por meio da empatia, ajudá-la a entender que o remédio também vai ajudar, vai fazer diferença na vida dela, sabe? É uma questão de micropassos, às vezes é uma questão de psicoeducação da pessoa. Crenças, como a Gisele falou, né? Por isso que é bom essa roda de perguntas, porque um fala uma coisa, outro fala outra, aí eu posso ir pescando e associando as coisas, fica muito mais fácil falar dessa forma. Fica um mastermind, né? Então, às vezes, é um processo de psicoeducação com esse cliente, de explicar para ele, beleza, não entendeu na primeira sessão? Vamos fazer mais sessões. Aí daqui um pouco ele vai dizer, acho que a terapia não está funcionando, aquela angústia não sai. Ah, legal, vamos conversar. Sabe que o ansiolítico ele tem efeito X, Y e Z no seu cérebro? Sabe que a ansiedade e a depressão também é uma desordem química? E assim como você precisa se alimentar para manter o seu corpo harmonizado, você precisa às vezes tomar um suplemento alimentar porque tem uma deficiência de zinco, tem uma deficiência de vitamina C, sei lá, e você precisa de um suplemento. Pronto, o remédio ali, o ansiolítico, vai precisar de um reforço, vai dar um reforço para você. Eu mesmo, né, voltando ao meu caso, só para complementar, só para que vocês percebam como eu não quero parecer um ser invulnerável. O médico receitou para mim relaxante muscular, né? E ele falou, toma antes de dormir, todo dia. Beleza, peguei o remédio, e quando eu me sinto muito tenso, né, até pela
esses tempos de quarentena é difícil a gente fazer exercício, né? Precisamos ir retomando. Mas quando eu me sinto muito tenso as minhas costas de alguma forma, beleza, isso está me incomodando, eu vou lá e tomo um relaxante muscular, porque isso ajuda a relaxar, ficar mais tranquilo, ficar mais de boas, certo? É importante que a pessoa entenda que o remédio ele pode ajudar sim, pode ajudar sim. E muitas vezes a pessoa que faz o processo de hipnoterapia, ela não vai necessariamente parar de tomar remédio. É o caso da pessoa bipolar. Talvez ela não pare de tomar remédio, mas ela vai ter uma vida mais funcional, porque enquanto o remédio ele ajuda na parte química, a terapia ela ajuda na parte psicológica, hardware e software trabalhando juntos. João, justamente falando de um bipolar. A pessoa, ela se isola porque vira, sei lá, um refúgio para ela. E aí começa a gerar um desânimo, porque ela não tem conexão com o outro, porque ela fica naquela crise de ansiedade. É possível ela mudar esse padrão de bipolaridade? Existe algo que dentro da hipnoterapia é possível fazer com ela? Bom, a bipolaridade ela é um transtorno, é uma desordem, é um tipo de depressão, né? Depressão bipolar. Eu não posso prometer para o meu cliente que ele vai mudar da água para o vinho. O que eu posso dizer é que a terapia com hipnose vai ajudá-lo a ter uma vida mais funcional. Na bipolaridade existem períodos de mania, né, que é aquela vontade de fazer tudo, e existem períodos em que você está desanimado, que você não quer sair de casa, que você, enfim, no período de mania você acorda 5 horas da manhã, trabalha 12 horas, no período de depressão propriamente dito, você acorda meio-dia e você não consegue fazer nada, e você vai dormir frustrado, e isso vai apenas piorando, e o ciclo ele vai ficando mais e mais intenso. O psiquiatra ele vai ajudar receitando um remédio para controlar, para dar uma equilibrada nisso aí. E a hipnoterapia, o processo de hipnoterapia vai ajudar essa pessoa a pegar tarefas. Digamos que se eu estou no período de mania, eu quero fazer de tudo, né? Agora, se eu estou no período de depressão, aquilo que eu fazia no período de mania, na mínima coisa, é difícil para mim. O que é que a hipnoterapia vai fazer? Ajudar você a quebrar esse objetivo grandão em micropassos, e isso vai economizar energia na hora de fazer, certo? Vai ajudar você a celebrar as pequenas conquistas. No dia bom, né, você se levanta da cama com todo o gás. No dia mal, é uma conquista você se levantar da cama. Então, o processo de hipnoterapia vai ajudar você a ensaiar isso, a se preparar, porque o dia mal vai chegar, né? O dia das adversidades, ele vai chegar, e eu preciso ter estratégias para lidar com isso, né? Quando eu estiver triste, quando eu estiver desanimado, para eu não parar de uma vez. Tem até uma história muito boa que a doutora Sofia Bauer, ela conta, de uma locomotiva, né, aqueles desenhos, tem até um desenho, no YouTube, de que é uma locomotiva hipermotivada, e ela fazia tudo, e ela gostava de levar carvão para lá e para cá, subia a montanha, descia a montanha, e quando ela estava descendo a montanha, ela ia cantando, ia fazendo aquele barulho da locomotiva, né? Que para ela era eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu sei que 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 eu posso, até ficar bem rápido, faz aquele barulho da locomotiva. E quando ela começava a subir, ela ia, eu sei que eu posso, eu sei que eu posso, eu sei que... E bem devagarzinho, até ela chegava no topo e de novo, eu sei que eu posso, 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 eu sei que eu posso. Então ela respeitava o ritmo dela, ela não deixava de acreditar que podia, mas só que quando ela estava subindo, ela podia menos. Podia menos. E é importante a gente entender que há dias que nós podemos mais e há dias que podemos menos. Só que por isso o bipolar é bem mais intenso, né? Há dias que ele pode tudo e há dias que ele não pode quase nada. É importante ele estar... E o processo da terapia vai ajudar, né? Ele entender, beleza, hoje eu não posso quase nada, mas isso significa que eu posso alguma coisa. Então eu vou deixar até o meu cérebro voltar a se reconectar e voltar ao normal.
Perfeito. João, justamente quando a gente pensa nos picos e vales, né? Tem um livro, inclusive, que fala dos picos e vales da vida, e eu diria que um bom ser humano passa pelos seus picos e vales, né? Porque é no vale que você aprende para onde você vai subir. Aham. É só a hipnoterapia, só o remédio, só o pode por lim-pim-pim resolve, ou a gente pode também ter, por exemplo, auxílio de exercícios físicos, de atividades, tomar sol. Isso ajuda também no processo? Muito bem pontuado, Gisele. Ajuda extremamente. Inclusive, nos meus processos de hipnoterapia, eu não separo o processo da hipnoterapia desses exercícios, né? Controle da respiração, exercícios de respiração os mais básicos, né? Exercício físico, tomar sol, né? Outro dia eu estava conversando comigo, ele falando, João, eu tô meio deprimido, e ele tem histórico de transtorno de ansiedade. Eu perguntei para ele, faz quanto tempo que você não toma sol? Ah, sei lá, faz umas 2 semanas que eu não saio para tomar sol. Beleza. Arma uma rede, aqui no Ceará, rede. Arma uma rede aí do lado de fora da tua casa. Nem precisa sair, né? Tempo de pandemia e tal, não pode mesmo. E lá na rua dele tava cheio de casa. Então, sai um pouquinho, toma um pouco de sol. Relaxa um pouco. Ele fez isso. Só isso ajudou ele a melhorar? Ajudou ele a ter mais clareza? Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação. Você tá meio desanimado, meio cabisbaixo, mas aí você sai naquele sol, aquele sol das 9 horas da manhã, aquele solzinho do final da tarde, né? São os tipos de sol que não causa câncer. Aquele sol mais tranquilo, de boas. E você se sente energizado. Então, exercício físico, tomar sol, alimentação, entre outras coisas. A vitamina D do sol, ela ajuda você a produzir certos hormônios no seu cérebro que são relacionados ao bem-estar, à alegria. E não só isso, mas a fazer coisas que você gosta. Fazer coisas que fazem sentido para você. Certo? Às vezes a pessoa acaba ficando deprimida ou muito ansiosa porque ela esquece que ela tem uma vida pessoal, que ela tem família, que ela precisa se divertir, né? Outro dia um cliente meu falou para mim, João, eu não consigo viver o presente, eu vejo todo mundo vivendo a vida e eu não consigo viver a minha vida. Eu tenho recursos, eu tenho dinheiro e eu não consigo ser como essas pessoas, eu estou sempre pensando no amanhã, pensando no futuro, enfim. E eu fui conversando com ele e eu perguntei, existe algo que você fazia, que você gosta, que te causa bem-estar? Passei um exercício para ele, na verdade. Quero 30 coisas que você gosta de fazer que você, de repente, não está fazendo nesse momento. Ele listou 30. Ele não estava fazendo nem 2 ou 3. Claro que estava difícil, né? Estava deprimindo mesmo, porque estava faltando aquelas vitaminas, as vitaminas de fazer aquilo que eu gosto, né? De parar para escutar uma música que eu amo, de parar para, enfim, ligar para minha avó, para a mãe, enfim, fazer coisas que dão sentido à sua vida, coisas simples. Aí na sessão seguinte, a gente trabalhou aquelas coisas, o que é que ele poderia fazer dentro desse contexto de isolamento social, e a partir daí ele passou a ter uma melhora. Que na sessão seguinte ele já trouxe uma demanda completamente diferente daquela, porque ele já tinha entendido, beleza, estou tendo dificuldade de viver o presente, porque eu não estou realmente conectado com coisas que me fazem querer ficar aqui no presente. Entendi. Perfeito. Nadson, tem pergunta no chat? Tem sim, tem mais William uma. Bonner do chat. Tem mais uma do Marcos. Eu não gosto de ser testado, mas sempre dou o meu melhor. Isso é um conflito de partes? Eu não gosto de ser testado, mas eu Sim. sempre dou o meu melhor. Conflitos de partes Mas sempre existem, certo? É o que a gente vai chamar de certas incongruências, mas você tem uma vida funcional. Então, assim, existe o conflito de partes. Hoje os meus amigos vamos um contexto fora de pandemia, né? Só para dar um exemplo aleatório. Hoje os meus amigos, eles me chamaram para sair, e eu não sou uma pessoa que gosta muito de sair.
só que eu vou lá e saio com eles. Eu não gosto muito, mas eu começo a medir os pesos e tal, e eu vou lá e eu saio e eu esqueço aquele desconforto. Inicialmente havia um desconforto, será que vai ser bom? E esse conflito é até interessante, né? Seria até estranho, né? Pelo menos para mim, uma pessoa que gosta de ser testado o tempo todo, nossa, eu gosto, não, vamos fazer um teste. Eu não gosto da palavra teste, né? Eu também tenho problemas com isso. Eu prefiro fazer um exercício, eu prefiro fazer uma atividade. Geralmente é assim que as pessoas elas se desenvolvem, né? Não é em termos de obrigação, você é obrigado a X ou Y. Geralmente o ser humano não gosta de teste, o ser humano não gosta de obrigação. Ele gosta de flow, ele gosta de fazer uma coisa que ele gosta de fazer. Então esse conflito de parte ele pode existir em qualquer situação em que você esteja em dúvida, em qualquer situação que você esteja indeciso, em qualquer situação em que você de repente sente uma angústia, uma ansiedade, uma insegurança, né? E até se não gostar, ele pode ajudar você a se preparar melhor para passar pelo teste e ser bem sucedido. Perfeito. Nadson, vamos João. continuar no chat. Vamos continuar no chat rapidinho, porque tem 2 perguntas ali que eu já vi. A gente finaliza o chat e volta para os mentores. Nadson, é com você. Qual foi a outra pergunta que eu peguei só de baixo aqui? Do Adalberto. O Adalberto fez um comentário. O apoio de medicamentos é indispensável pelos psiquiatras a respeito da terapia no caso de bipolaridade. Exatamente. É importante. E a próxima foi da Márcia. Pode fazer, Nadson. Achou? Não, eu faço aqui. O que exatamente a hipnoterapia ajuda no controle da ansiedade? Visto que é um tratamento relativamente de poucas sessões. Qual o percentual de melhora? Eu não sei te informar um percentual. Eu não tenho esses dados. Mas como é que depende muito de que tipo de ansiedade é esse. Se for uma fobia, uma sessão, até 3 sessões, vai resolver. Agora, às vezes, essa ansiedade ela surge como um sintoma de uma incongruência muito grande na vida da pessoa, em que ela está insatisfeita com a vida dela. Então, ou com algum processo que está travado na vida dela. Por isso ela tem ansiedade, certo? Como o caso que eu citei da menina que tinha ansiedade social, né? Ela não conseguia sair de casa, isso causava ansiedade. Mas o problema dela é a ansiedade em si? Não. O problema dela é a questão de não saber lidar com os sentimentos, de não conseguir demonstrar fragilidade, vulnerabilidade. Então, muitas vezes, você puxa ali uma coisa e vem várias outras questões. E é muito natural isso. Isso vem demais na terapia. Se você disser, eu sou um terapeuta que só trata ansiedade, você nunca vai tratar só ansiedade, sabe? Vai vir muita coisa junto, vai vir insegurança, vai vir problema de autoestima, às vezes até uma angústia da pessoa por ela não conseguir se entender, ou por ela entender o seu eu como uma coisa fixa, uma coisa imutável. Ela acredita que não tem a capacidade de mudar, e na terapia ela vai entendendo que tem a capacidade de mudar. Isso vai ajudando ela de diversas formas. Eu vejo o processo de hipnoterapia, simplificando, como uma forma de fazer de um simulador, né? Um simulador em que eu vou colocar a pessoa em contato mais direto com as questões que ela quer tratar e a gente vai ver ali, naquela situação, quais recursos ela vai precisar, né? Como um jogo, não sei, acho que alguns aqui já devem ter jogado ou visto algum vídeo de jogo, né? O herói tá lá e ele tá numa situação, então ele clica na tela e qual arma eu preciso agora? Talvez agora eu preciso de uma ferramenta para abrir a porta, talvez agora eu preciso de uma ferramenta para atirar, enfim. O jogador está seguro, ele está ali no lar dele, tal, de trás do computador, mas ele está fazendo uma simulação. Na hipnoterapia, a gente faz essa simulação para ajudar a pessoa a eliciar os recursos adequados para ir entrar em contato. Às vezes é um processo de testagem, né? De repente isso não está indo bem. Na próxima sessão ela volta, ok, isso não está indo bem. Vamos por outra estratégia. A gente não ingessa a terapia. É uma terapia que é feita sob medida.
é uma terapia personalizada. Coisas que se fosse numa terapia normal, assim, sem o uso da hipnoterapia, a pessoa demoraria muito mais sessões para elaborar aquele sentimento, entender aquele sentimento de alguma forma ou encontrar o recurso. Já na hipnoterapia, às vezes é um pouco mais, costuma ser bem mais rápido, né? Você internaliza e a gente encontra ali, vai encaixando as peças com mais facilidade. E, João, Gisele. justamente com a hipnoterapia, é possível identificar e quebrar aqueles ganhos secundários do desânimo, ou mesmo ganhos secundários que levam a pessoa a ter desânimo, a ter ansiedade. É possível isso? Uhum. O ganho secundário, dá para trabalhar ele encontrando exatamente esse ganho secundário, né? Identificando esse ganho secundário que, na verdade, é a meta daquele comportamento em questão. Um estado depressivo, um estado ansioso, pode surgir com o intuito de fragilizar a pessoa, porque quando ela está mais frágil, ela recebe mais atenção do namorado, ela recebe mais atenção da namorada. Quando ela está frágil, quando ela está nesse estado depressivo ansioso, ela pode faltar ao trabalho, e de repente ela não gosta do trabalho. Então a crise de ansiedade surge para manter a pessoa longe daquilo que oferece perigo para ela. Então há um intuito de proteção. E de repente, se o intuito, a razão positiva é a proteção, a autoproteção, vamos ver como é que eu posso ter essa proteção, que é o ganho secundário ali, e fazer aquilo. Como é que eu consigo aquele ganho secundário sem precisar criar esse estado ansioso, sem precisar criar esse estado de depressão? A gente vai trabalhar quais outras formas de alcançar aquele mesmo objetivo, certo? Então é possível trabalhar desta maneira. Digamos, um exemplo assim, só para deixar bem ilustrado. A pessoa come doces. Ela, de repente, vou citar um exemplo bem exagerado. A pessoa está acima do peso, ela quer muito emagrecer, certo? É bom deixar isso claro, que a pessoa está acima do peso e ela quer emagrecer, porque se a pessoa é gordinha e ela gosta de ser assim, tá tudo bem. Agora, se ela está insatisfeita e ela gostaria de emagrecer, beleza, ela tem uma intenção, né? Ela tem esse objetivo. Só que, inconsciente, ela tem um ganho secundário, de repente o ganho secundário dela é não precisar, ela não é cobrada de certas coisas, de estar mais bonita ou de estar arrumada por determinado grupo de pessoas, certo? De alguma forma ela se dá o direito de ser relaxada porque ela não tem aquele corpo que ela almeja. Certo? Então há um ganho secundário ali. Como é que ela pode conseguir ser ela mesma? Conseguir, de repente, não ter a obrigação de ser sempre disciplinada, de estar sempre muito bem vestida, alcançando a meta que é o peso dela, né? Porque de repente ela entende que estar mais magra vai criar certas exigências para ela, ou que de repente ela vai sofrer certas tentações de trair o namorado até, tem casos, né, de repente inconscientemente a mulher não quer ser magra porque ela entende que se ela for magra muitos homens vão procurá-la, então ela não vai conseguir ser fiel no relacionamento dela. Então como é que ela pode conseguir continuar sendo fiel no relacionamento dela, mesmo sendo magra, alcançando aquele objetivo dela? Então a gente vai criar uma maneira de alcançar esse ganho secundário sem precisar ser daquela forma que está prejudicando a vida dela naquele momento. Excelente. Thiago, alguma pergunta? Tenho sim, pro João sempre temos perguntas aqui. Fique à vontade. Vamos ficar até 10 da noite. Vamos lá. Brincadeira. João, tô realmente então com essa ansiedade. Você já perguntou para mim que tipo de ansiedade é essa ansiedade e como é a resposta, você já percebeu que realmente trata-se de um quadro de ansiedade e não lá que eu tô achando que é e não é. E existe algum exercício que você possa ensinar para essa pessoa já ir controlando isso enquanto as sessões vão acontecendo? Algum exercício que essa pessoa possa fazer em casa? É importante, primeiramente, diferenciar a ansiedade que surge no corpo a partir da amígdala, né? Que é aquela partezinha do cérebro que é o nosso centro emocional.
Enfim, ansiedade no corpo, ansiedade na mente. O que é a ansiedade que vem a partir dos pensamentos? É quando você tem consciência de que a partir de um pensamento X, eu estou desencadeando um processo ansioso. E a ansiedade no corpo é quando, de alguma forma, surge um gatilho, às vezes até uma porta bater de uma vez, pode desencadear um processo de ansiedade para aquela pessoa. Eu tenho um colega que uma vez nós estávamos no shopping e estava muito frio no shopping. E ele perguntou, João, será que eu estou tendo uma crise de ansiedade? Porque ele estava acostumado a ter crise de ansiedade e um dos sintomas da crise de ansiedade era o frio que ele sentia. Então, imediatamente foi um gatilho. O frio ali no shopping foi um gatilho para desencadear ali um início de processo de ansiedade. Então, o primeiro ponto é ter essa ciência. Essa ansiedade está surgindo no corpo ou está surgindo na mente? E no segundo momento, você vai usar exercícios diferentes para controlar essa ansiedade. De repente, seja um pensamento que começa a te causar ansiedade, talvez uma frase de autoafirmação seja suficiente para parar aquele processo de ansiedade acontecer. De repente, surge um momento que você é testado e começa a vir ansiedade porque eu começo a questionar, será que eu vou bem? De repente eu posso simplesmente dizer, claro que eu vou bem, eu me preparei para isso. E se eu não estiver preparado, eu vou pedir para voltar outro dia, ou enfim, eu vou fazer o reteste. Você começa a conversar com você mesmo e a ansiedade diminui, você fica mais calmo, certo? Ou até mesmo conversar com uma pessoa de sua confiança. Né? A gente não pode deixar de lado os recursos que são os nossos relacionamentos, de conversar com alguém que te entende, ou simplesmente de escrever. Essa questão da ansiedade vinculada aos pensamentos, eu sempre passo diário de emoções. Eu estou fazendo propaganda desse aplicativo porque é um aplicativo que eu já utilizei, certo? Então, o nome do aplicativo é Jade Diário de Emoções. Tem até um post no meu Instagram explicando passo a passo de como usa esse aplicativo. De repente, vem aquela ansiedade por uma situação qualquer e você vai e elabora aquele sentimento de ansiedade escrevendo. O que é que você está sentindo? A raiva, ansiedade, medo, angústia. Você vai escrevendo, tem um passo a passo lá de como é que faz para fazer essa escrita terapêutica. Isso te ajuda. Agora, se é uma crise de ansiedade, começou a desencadear ali a boca seca, a mão suando, a hiperventilação, existem exercícios que você vai fazer no corpo. A respiração, aquela respiração de 4 tempos, certo? Ela é super interessante, ela pode te ajudar. Você focar na sua respiração, você tira o foco do pensamento e passa a focar na respiração. E você inspira em 4 segundos, tipo isso. Segura 4. Solta em 4. Esvazia, mais 4. Inspira. Sempre nesses 4 tempos, que ajuda a mudar o foco do teu cérebro do sistema simpático para o sistema parasimpático, que é um sistema, da parte do seu sistema nervoso responsável por calmaria, mais tranquilidade. E aquela respiração focada mais na barriga, mais abdominal, focada nessa parte aqui, ó. Em vez de aqui, geralmente a gente... Você pode focar aqui, ó. Com ar enchendo a barriga. E... Tá magrinho, hein, João? Eu passei vergonha agora. Eu estou com 2 blusas. Olha aí. Então, esse processo de respiração, mais focado, 4 tempos, focada na respiração abdominal, em vez da respiração torácica. E, claro, se você tiver essa possibilidade, fazer um exercício físico. Pode ser uma caminhada, pode ser um abdominal, pode ser uma coisa que faça você exercitar um exercício físico leve, que vai te ajudar ali a gastar essa energia, porque a ansiedade ela é energia, certo? Ela é energia. E numa crise de ansiedade, o seu corpo está se comportando da mesma forma que um homem das cavernas se comportava há milhões de anos atrás diante de um tigre dente de sabre. Só que você não sabe de onde está vindo esse tigre dente de sabre. Está ali. Só surgiu a sensação. Surgiu a crise de ansiedade sem o tigre. Você vai... Uma coisa interessante, uma dica extra. Se você começar a sentir os sintomas da ansiedade no seu corpo e começar a questionar, ai meu Deus, de onde é que vem isso? O que é que está acontecendo? Será que eu estou morrendo? Será que eu estou tendo um ataque cardíaco? Esses pensamentos vão criar um ciclo que vai piorar o teu estado de ansiedade. Que nem um relato que eu falei.
né, o meu próprio relato de começar a sentir aquele desconforto físico que não estava não era no primeiro momento ansiedade, não me identifiquei como algo emocional, era algo físico, apenas físico para mim, mas conforme eu respirava e eu pensava sobre aquilo, causava uma sensação, um pensamento de que eu estava doente, de que estava tendo algum problema, e de repente você começa a imaginar todo um ciclo depois daquilo, né? Eu vou para o hospital, o médico vai diagnosticar que o coração está com um problema, não, interrompe com exercício de respiração, com exercício físico e inspira, expira, inspira, expira. Inclusive, um cliente meu, que ele é terapeuta também, ele fez o processo comigo e ao mesmo tempo estava atendendo um cliente de terapia dele. E esse cara, dois pontos importantes na vida desse cliente. Incongruência extrema de estar insatisfeito com a vida dele, vivendo uma vida que ele não gosta. E segundo, total ausência de fazer exercício físico e renunciando aos remédios, que encaixa nas últimas perguntas que a gente trabalhou aqui, né? E o meu cliente terapeuta estava com dificuldade em abrir o jogo com esse cliente e dizer que ele precisava fazer os exercícios, porque o cara estava, a terapia não está funcionando e tal. Enfim, ficava reclamando da terapia, do processo de hipnoterapia, sendo que ele não estava fazendo os exercícios. Eu falei com ele, olha, essa coisa de você não falar com o seu cliente sobre os seus sentimentos em relação a ele está prejudicando você e o seu cliente. Aí ele foi lá e corajosamente falou com o cliente. Deu meio que uma dura, né? No cliente, olha, você não está fazendo os exercícios, você não está tomando medicamento, eu quero muito ajudar você, mas desse jeito está complicado. E deu uma semana para o cara pensar. O cara voltou a fazer os exercícios físicos. Eu não sei se voltou a tomar os medicamentos, mas os exercícios físicos de respiração voltou a fazer. E ele relatou, durante os exercícios físicos, a ansiedade some. Claro que quando ele volta para casa, vem a ansiedade em decorrência daquela incongruência que precisa ser resolvida no processo de terapia. Agora, o exercício físico dá aquela sobrevida para o cliente, porque esse tipo de exercício, de mindfulness, de exercício de respiração, se existe uma incongruência muito grande, ou seja, você está vivendo uma vida que não tem a ver com você, uma vida que você está completamente distante daquilo que você realmente ama, daquilo que você gosta, dos seus valores, o exercício vai ajudar você a reduzir a ansiedade naquele momento. Mas até que a sua vida fique o mais congruente possível, vai ficar 100% congruente? Não vai. A vida de ninguém vai ficar 100% congruente, você não vai ser 100% feliz, e ser congruente também não significa ser 100% feliz. Significa você aceitar 100% os seus sentimentos. Se você é capaz de aceitar 100% dos seus sentimentos, então a ansiedade vem, você aceita, você entende, certo? O que é aquele processo de ansiedade, você toma as medidas adequadas. E é assim esse processo. Exercícios focados na mente, exercícios focados no corpo. Perfeito. Nós estamos partindo para os últimos minutos. Vou partir Já? agora somente para o chat. Infelizmente, está acabando. Nagson, é com você, Nagson. Vamos finalizar o chat. A Márcia tem uma pergunta. Tem alguma técnica para estimular o engajamento do cliente na hipnoterapia ou depende só do cliente mesmo? O engajamento do cliente na hipnoterapia. Em que sentido? Ela pode... Quem mandou a pergunta? Quer falar, Márcia? Se ela quiser falar. No sentido para as coisas funcionarem durante a terapia mesmo. Porque a hipnose tem a ver muito com o engajamento do cliente, né? Uhum. E eu queria saber se tem alguma técnica ou um processo para que isso ocorra. No primeiro momento, a psicoeducação. Eu vou explicar como funciona a hipnose. Ele precisa entender que aquela expectativa do transe hipnótico atrapalha a terapia. Aquela expectativa de que eu vou dormir, de que eu vou para Nárnia, de que eu vou perder os meus sentidos, pode atrapalhar muito, sabotar a terapia. Então, é muito importante trabalhar exercícios. Eu sempre apresento a hipnose para o meu cliente como um treinamento. A gente vai fazer um processo. Processo tem etapas. Processo tem começo, meio e fim. Nesse processo existem exercícios. Se de repente o meu cliente não foi muito bem na imaginação, nos exercícios de imaginação naquela sessão,
eu vou passar exercícios de imaginação para ele, treinar auto-hipnose. E é importante que ele faça. É como mobilidade, né? Ninguém nasce sabendo andar de bicicleta. Ninguém nasce aprendendo a dirigir. Potencialmente, todos nós podemos andar de bicicleta. Até mesmo a pessoa que não tem uma perna, ela consegue andar de bicicleta. É possível adaptar. Até mesmo a pessoa que não tem as duas mãos, de repente ela pode adaptar. Existem carros adaptados, né? Então, eu vou trabalhar com o meu cliente muito a psicoeducação e o treinamento. O cliente não conseguiu imaginar nada. A terapia foi um fracasso. Ok. Qual é a expectativa desse cliente sobre imaginar algo? Certo? Ele espera ver as imagens nítidas como numa tela de cinema 3D, 4D? Então nem todo mundo tem essa habilidade fantástica, meu querido. E isso não é necessário, é fundamental para que a terapia aconteça. Certo? Para que a terapia aconteça, é importante ter engajamento, sentimento, foco, um desejo real de mudança. Então todas essas coisas, elas são importantes. Não existe uma técnica especial, a psicoeducação é a principal. Tá mole, hein? Nike, vou continuar no chat. Tem mais alguma? E mais uma do Edu. Como ajudar alguém que não que precisa de ajuda, mas ele não quer ajuda, no caso da depressão e da ansiedade? Essa pessoa não quer ser ajudada? Ela não quer ser ajudada. Talvez ela não precise de um terapeuta, talvez ela precise de um ombro amigo. Porque, de repente, ela não quer, quando você fala, deixa eu te ajudar, ela não aceita. Porque se ela aceita ajuda, talvez ela tenha algum tipo de crença. 2 tipos de crença. Primeiro, que ela não precisa de ajuda, que ela pode resolver aquilo sozinho. Segundo, que ela não pode ser ajudada. Certo? Terceiro, que aceitar ajuda torna ela mais vulnerável, mais fraca e pior do que ela já é. Mas talvez ela aceite falar sobre os sentimentos dela. Talvez ela aceite falar sobre a vida merda dela. E deixa ela falar. Existe um processo de técnicas que vão ajudar de várias formas. Deixa eu só silenciar meu celular aqui. Que vão ajudar de várias formas você a conversar com a pessoa de maneira que ela consiga se abrir sobre os seus sentimentos e colocar aquilo para fora. E nesse processo de desabafar, de falar sobre os sentimentos dela, em que eu não estou falando, olha, eu vou te ajudar aqui com hipnose, eu vou usar a hipnoterapia para te ajudar. Num primeiro momento, às vezes, isso não é bom, porque se você está falando que quer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, provavelmente é alguém próximo, né? Não é um cliente que te procurou. Você vai simplesmente aceitar com essa conversa, vai aceitar essa pessoa. Às vezes o hipnoterapeuta, tem uma técnica aqui que eu vou utilizar para ajudar você. E essa técnica, eu conheço técnicas importantes, técnicas da PNL, você já ouviu falar sobre PNL, e na verdade ela não quer uma técnica, ela quer se sentir aceita, ela quer se sentir dentro de um relacionamento com alguém que acredita que se importa com ela. Perfeito. Nagson, tem mais alguma? Tem mais 2. Perfeito. Vamos fazer essas 2 e a gente parte para o Thiago e para a Gisele para finalizar. E quando a pessoa não consegue identificar a causa da ansiedade? Quando a pessoa não consegue identificar a causa da ansiedade, eu já respondi há alguns minutos, mas resumindo, é importante que ela fale sobre isso, certo? Se for uma crise de ansiedade, ela vai utilizar aqueles exercícios direcionados para o corpo, né? De repente é uma ansiedade, sintomas físicos de ansiedade, e ela vai utilizar aqueles exercícios para amenizar a ansiedade e depois pensar sobre aquilo, certo? Se é uma ansiedade que vem de certos pensamentos, ela vai questionar os pensamentos, ela vai usar a autoafirmação, ela vai fazer meditação, de mudar o foco do pensamento para a respiração e tudo mais. E na conversa com o terapeuta, geralmente surgem sentimentos, e esses sentimentos costumam ser pistas para encontrar ali o que é que realmente está sendo gatilho para aquela ansiedade. Perfeito, Nags. Vamos para a última, então, do chat. Agora, Márcia, pergunta da Márcia. Terror noturno causa uma ansiedade que dificulta dormir. Também é algo que pode ser trabalhado? Repete, por favor. Não.
terror noturno causa uma ansiedade que dificulta dormir. Também é algo que pode ser trabalhado? Não entendo a causa do terror noturno. Eu nunca atendi casos de terror noturno, certo? Então precisaria saber mais sobre como funciona essa questão para poder te dar uma resposta mais precisa. Agora vamos dizer que o terror noturno seria um tipo de ansiedade específica. Ok? Vamos trabalhar nessa suposição de que o terror noturno é uma ansiedade específica. Dá para trabalhar com os mesmos, como eu falei, a hipnoterapia, o processo de hipnoterapia, ela é um simulador. Eu vou colocar a pessoa diante de estímulos moderados e leves que causam um pouco de ansiedade nela, e eu vou dessensibilizar esses estímulos em uma escala que vai de 0 a 10. Certo? Se o terror noturno causa 10 de ansiedade nela, 11 de ansiedade nela, eu vou trabalhar situações próximas do terror noturno que causam 5, 4, 3, 2, 1 de ansiedade. Eu vou trabalhando parte por parte, para que quando chegue o momento, quando chegue a noite, agora eu vou precisar fazer uma anamnese com esse cliente, entender quantas vezes na semana isso acontece, se existe algum pensamento envolvido. Eu vou trabalhar aquilo que aparece no corpo e na mente dela. Geralmente essas questões elas mudam o nome, né? Ansiedade, depressão, transtorno do pânico, terror noturno. Se não existe um elemento fisiológico que precise de acompanhamento psiquiátrico, é possível trabalhar o transtorno emocional com as mesmas ferramentas que nós discutimos aqui nesta live, ok? Então é possível sim. Perfeito. Vamos partir para o Thiago. Pessoal, infelizmente a gente não pode ir até 9, 10 horas, eu adoraria. Mas caso alguém ainda tenha alguma pergunta depois dessa resenha, deixa lá no Telegram, que nossos mentores vão estar respondendo. Mas nós temos que cumprir o horário. Thiago, fica à vontade para fazer a última pergunta. Vamos lá, João. Vou pegar um gancho lá na tua resposta, que você falou sobre o cliente, né, que não quer ser cuidado. Você falou lá sobre o acolhimento e tudo. Você, como estudioso e especialista, que eu sei que é de Carl Rogers, qual a importância da aceitação positiva incondicional para um terapeuta? Aceitação positiva incondicional é simplesmente essencial na terapia. Eu não sei fazer terapia fora desse contexto. É importantíssimo. Na hipnose, as pessoas que entram na hipnose, elas buscam muito técnicas, coisas instantâneas. E é preciso desmistificar isso, é preciso desfazer essas crenças, essa expectativa que é errada, né? Em determinados contextos, uma técnica ela pode mudar a vida da pessoa. Mas o processo de terapia, geralmente, ele não é assim. Você não vai aprender uma técnica X ou Y para curar a depressão, né? Às vezes os alunos chegam num curso de hipnose e ele pergunta qual a técnica para curar a depressão? Né? Ele não quer estudar de fato, ele não quer se conectar com outra pessoa. Ele quer olhar para a pessoa como se ela fosse uma máquina e ela vai pegar uma ferramenta e ela vai usar aqui uma faquinha que eu estava usando para desparafusar um negócio. Você vai usar a ferramenta ali para tirar um parafuso, acochar outro e resolver o problema. Se a pessoa não se sentir conectada com você, inclusive um amigo, ele até me relatou, João, eu fiz um processo de terapia com um hipnoterapeuta muito famoso, e não resolveu. Eu estava com tanta expectativa, mas não resolveu. E é tão bom, todo mundo fala bem dele e tal. Aí a pergunta, eu poderia ter dito, poxa, mas é porque você não fez terapia comigo, porque você não fez terapia com o meu amigo Thiago Raposo, que ele é muito melhor do que qualquer outro terapeuta. Não, o que eu perguntei para o meu cliente, para ele, não era meu cliente, era um amigo, como você se sente? Você se sentia aceito com ele, por esse terapeuta? Você se sentiu bem com ele? Você se sentiu conectado? Havia um bom relacionamento entre vocês? Ele falou, não, eu não me sentia bem com ele. Eu me sentia mal com ele. E então, não tem como. A técnica pode ser o melhor terapeuta do mundo. Se não tem aceitação positiva e incondicional, se a pessoa não se sente bem com você, não vai funcionar. Geralmente não funciona. Excelente. Gisele? Aliás, só abrindo aspas, tá? Pode funcionar, às vezes, quando a cliente te vê como uma autoridade fodona, que você pega a mão dele, Jesus, pá! Curou, já era,
isso pode acontecer. Mas na terapia, se não tiver essa conexão entre terapeuta e cliente, não vai não. Esse daí é o famoso, o santo precisa bater, né, João? Que aí a terapia flui, né? Porque tem a conexão, você se conecta com ele e adoro essa parte. Inclusive, eu já tive isso já, né? Fazer atendimento com a cliente, isso foi um atendimento até voluntário, e ela falou, olha, João, não quero continuar a terapia, eu acho que não funciona comigo, eu não estou sentindo bem com o processo. Aí eu, tudo bem, eu quase quis justificar, não, mas é porque você não se engajou, mas aí eu olhei para dentro e eu percebi que não tinha batido, não tinha conectado, enfim, não tinha, os valores, assim, eu estava me sentindo distante, eu não estava conseguindo me conectar com aquela pessoa. Se eu não sinto assim, não tem como, né? Fica ruim, complica. Fantástico. Agora a gente está chegando nos finalmente. Eu vou deixar uma última pergunta para o João, mas só para eu acabar a minha participação aqui nessa live, eu quero deixar um convite para quem está aqui ao vivo. Na quarta-feira a gente tem uma nova live e eu vou fazer um exercício aqui da roda da vida. A gente estava falando um pouquinho sobre a congruência, né, da vida. O João falou disso numa das perguntas atrás. E na quarta-feira, 19 horas aqui no Zoom, a gente vai falar sobre isso. E eu vou conduzir quem estiver aqui na nossa live. Lembrando, essa vai ser só para quem está aqui ao vivo participando, hein? Não vai ter não podcast, não tem não live no YouTube, é só para quem está aqui ao vivo a condução da Roda da Vida. E, João, última pergunta para você. Por que a hipnoterapia é tão eficiente para ansiedade, depressão, desânimo e tudo mais? Porque ela potencializa a psicoterapia. Ela potencializa a imaginação do sujeito, potencializa a capacidade do ser humano de entrar em downtime, de se interiorizar, de olhar para dentro de si. Então, a hipnoterapia abre essa possibilidade. A hipnoterapia torna os sentimentos mais intensos, torna o acesso mais rápido. A hipnose é como uma espécie de atalho. Não diria um atalho para o subconsciente da pessoa, mas um atalho para ela encontrar com ela mesma, certo? Essa facilidade por meio da hipnose de olhar para dentro torna o processo mais fluido, mais fácil. Perfeito. Vamos finalizando os últimos minutos. João, vou deixar esse finalzinho para você poder se apresentar um pouco mais ainda do que você já fez hoje, falar um pouco das suas redes sociais, caso alguém queira encontrar você, como essa pessoa consegue. Seu marketing, seu momento de marketing, fica à vontade. Gente, eu atendo com terapia, estou na hipnose já há 5 anos. Amo atender com hipnoterapia. Tem alguém com o microfone ligado. Acho que é o Andrei, pronto. Amo atender com hipnoterapia, amo falar sobre hipnose, sobre desenvolvimento humano, é uma paixão para mim. Você pode me encontrar no Instagram, joaoclaudio.almeida.eu, ok? Lá no Instagram. E eu criei um novo perfil no Instagram que se chama João Abítica. É H-A-B-I-A-B-T-I-C-A, Abítica. Que ele é um sistema de gamificação para aumentar a sua produtividade no seu dia a dia e tal. Eu tenho utilizado esse game há 6 meses, coloco lá as minhas tarefas, os meus afazeres. Ele é bem interessante porque ele coloca você dentro de uma jornada e conforme você vai realizando tarefas, você vai crescendo no jogo, assim como se fosse um RPG de produtividade. E eu estou bem focado, não é nem algo comercial, mas eu estou bastante focado nesse Instagram, sempre produzindo conteúdo, porque se me ajudou. Inclusive o Luan Reis, que está aqui, ele já é membro desse grupo. Se você se identifica com esse tipo de tá faltando mais produtividade, quer gamificar a sua vida, estou trabalhando pensando em formas de ajudar pessoas ansiosas ou com estresse a melhorarem a sua vida por meio desse game. Então, procura lá no Instagram João Abítica, que você encontra os posts e se você se identificar, baixa o aplicativo, participa do meu grupo lá. Perfeito, João. Agradeço muito a sua participação, agradeço a participação dos mentores. Gente, por hoje é isso. Mais uma resenha Mastermind de Hipnose com o tema ansiedade e desânimo. Ficamos por aqui.
Boa noite, pessoal. Valeu, gente.